Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de muita riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, o dia é 7 de novembro e o ano é 2023. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 14 do livro de Êxodos, o capítulo 14 do livro de Êxodo, o livro de Êxodo que trata da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então hoje vamos fazer a leitura e vamos comentar o capítulo 14 do livro de Êxodo, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Então, como já disse, o livro de Êxodo trata da libertação do povo de Israel, do povo judeu, da escravidão do Egito. Então vamos começar a nossa leitura e para isso vamos aqui utilizar a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vivo, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. Tudo que você queira saber sobre o porquê as coisas não funcionam ou como você deve conduzir da melhor maneira possível a sua vida, você vai encontrar as respostas no livro da vida, nosso manual de instruções. E por que eu falo que a Bíblia é um manual de instruções? Porque aqui traz, e você vai fazer a escolha, traz tudo que é certo e tudo que é errado, tudo que você deve fazer de bom e tudo que você não pode fazer de ruim, porque isso vai prejudicar somente a você, somente a sua vida. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada, vamos abrir aqui o nosso manual de instruções. No livro de Êxodo, para você que não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros, e cada livro basicamente trata de um assunto. Então tudo que você queira saber de como você deve conduzir a sua vida, você vai encontrar aqui no nosso manual de instruções. E chegamos ao capítulo 14 do livro de Êxodo, lembrando que esse livro trata da libertação do povo de Israel, do povo judeu, da escravidão do Egito. Então, no capítulo 14, continuando aqui a nossa história, que Deus usou, no caso, Moisés e Arão para libertar o povo de Israel, o povo judeu, da escravidão do Egito. Por quê? Porque Deus não vai lá estender a mão, bater no faraó ou coisa parecida, ou falar com o faraó ou coisa parecida. Ele vai sempre utilizar as pessoas, para fazer aquilo que ele deseja, a sua obra. Então, no caso aqui, ele usou Moisés e Arão. Então, se você quiser falar com Deus, ou você quiser saber por que as coisas estão acontecendo, ou os seus objetivos, que você deseja algum objetivo, quer alcançar algum conhecimento, algum objetivo, é sempre as pessoas que vão te ajudar. E estas pessoas normalmente são enviadas por Deus para ajudar você em suas missões. Então, capítulo 14, versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo. Então aqui o faraó já tinha autorizado o povo de Israel sair ali das terras do Egito. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Diz aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Diante dele acampareis junto ao mar. Então, Deus se dirige a Moisés e pede para que o povo de Israel acampe em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Diante dele acampareis junto ao mar. Versículo 3: Porque Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão encurralados na terra,
o deserto os encerrou. Então o faraó vai dizer, isso Deus se dirigindo a Moisés, né? O faraó vai dizer que o povo, os filhos de Israel, estão encurralados na terra. O deserto os encerrou. Versículo 4: E eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga, e eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. Então Deus fala aqui que para Moisés que o faraó ainda não desistiu do povo de Israel. O faraó ainda pretende, né, pretende agora capturar novamente o povo de Israel. Ou seja, mesmo depois que Deus já havia enviado todas aquelas pragas e com isso enfraqueceu demais o povo egípcio, enfraqueceu demais aquele império egípcio que o Egito tinha, era um império, era o país mais próspero, era o país que dominava todo mundo da época, né? Era, vamos supor, os Estados Unidos de hoje. Então, mesmo com todas aquelas pragas, o faraó nunca quis libertar de fato o povo de Israel da escravidão. Então, acabou que o Egito se transformou em uma grande ruína, em uma grande pobreza, porque eles foram perdendo tudo. Quanto mais pragas Deus mandava, né, mais eles perdiam. Versículo 5: E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo. E eles disseram: Por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então todo o povo ali do Egito, né, questionou por que deixaram o povo de Israel sair, e agora quem vai nos servir? Precisamos recapturá-los, pois estamos sem servos. Versículo 6: E aprontou a sua carruagem e tomou o seu povo consigo. Versículo 7: Isso o faraó, né, tomou a sua carruagem, pegou ali o seu povo, o seu exército, para perseguir novamente o povo de Israel. Versículo 7: E tomou 600 carruagens escolhidas, e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre todos eles. Então eles tomaram ali, o faraó tomou ali 600 carruagens que foram escolhidas para perseguir o povo de Israel. Eles queriam recapturar aquele povo. Versículo 8: E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram com o braço erguido. E os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Então, novamente, o Faraó, né, ele nunca quis cumprir a sua promessa de libertar o povo de Israel da escravidão. Então, novamente, ele aqui pega 600 carruagens para perseguir o povo de Israel. Versículo 9: Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros e seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Então o faraó aprontou suas carruagens, 600 carruagens, e todos os capitães, todos os comandantes do seu exército, e perseguiram o povo de Israel e os alcançaram quando o povo de Israel estava de frente para o mar. Versículo 10: E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, quando o povo de Israel percebeu que o exército egípcio, que o exército do faraó estava perseguindo eles, eles temeram, tiveram medo e clamaram ao Senhor, pediram ajuda a Deus. Versículo 11: E disseram a Moisés: Porque não havia sepulcros no Egito? Nos levaste embora para morrermos no deserto? Porque agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Então o povo de Israel, o povo judeu, vai lá questionar Moisés: Por quê? Acabou, por que você fez isso conosco? Agora vamos morrer, vamos todos morrer aqui no deserto. Por que não nos deixou para morrer lá no Egito? Lá pelo menos tinha
tinha cemitério, tinha sepulcros para nos sepultar. Aqui não, vamos todos morrer agora. Eles vão nos matar. Eles vão nos matar, vamos todos morrer aqui no meio do deserto. Então eles ali questionaram Moisés. Versículo 12: Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos nos sozinhos, para que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então é o povo ali questionando, é um povo que eles não têm muita fé, eles não acreditam, então eles estão questionando ali Moisés. Né? Melhor seria nós continuar, se nós tivéssemos continuado a servir os egípcios do que agora, porque agora todos nós vamos morrer aqui no deserto. Então era bem melhor a gente ter ficado onde estávamos, era bem melhor a gente ter continuado servindo aos egípcios do que vir para esse deserto e morrer todo mundo aqui no deserto. Versículo 13: E Moisés disse ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje nos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Então Moisés pede ao povo: se acalmem, tenha fé. Então você veja aqui que é uma leitura, né, que nos leva à fé, a acreditar de fato. E o povo ali de Israel não acreditava verdadeiramente que agora eles estavam livres, que eles eram livres, que aquele povo era um povo livre. Então eles preferiam, o temor dele, o medo deles era tão grande que eles preferiam voltar para a escravidão do Egito do que continuar ali naquele deserto, e eles com medo ali que todos iriam morrer. Eles achavam que todos iam morrer ali no deserto. Então Moisés diz a eles: se acalmem, acreditem, tenham fé, pois todo esse povo, todos esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais os verão. Versículo 14: E o Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Então Moisés promete aqui ao povo que Deus vai lutar por eles e eles terão paz. Versículo 15: E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que avancem. Então Deus se dirige a Moisés e fala para ele: Porque estão clamando por mim? Diga ao povo de Israel, mande o povo de Israel avançar, que eles avancem. Versículo 16: Mas tu levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e divide-o. E os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. Então Deus dá ordem aqui para Moisés: olha, levante o seu cajado e divida o mar ao meio. E todo o povo de Israel vai passar ali no meio do mar em solo seco, Versículo 17: Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles os seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó, e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens, e sobre os seus cavaleiros. Então chegamos aqui à parte onde que Moisés vai dividir o Mar Vermelho ao meio, e o centro do Mar Vermelho vai secar para que o povo de Israel consiga passar. Versículo 18: E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. Então todo o povo de Israel vai saber que eu sou o Senhor, quando eu obter honra sobre Faraó e sobre suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. Versículo 19: E o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel retirou-se e foi atrás deles, e a coluna foi de diante da face deles e se colocou atrás deles. Então aquele anjo do Senhor, aquela coluna de nuvens, né, ela se colocou atrás do povo de Israel, para proteger o povo de Israel que ia em frente. Versículo 20: E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. Então, durante toda a noite,
ficou aquela nuvem escura sobre o povo do Egito, sobre o acampamento dos egípcios. Mas o povo de Israel tinha luz, tinha luz. Então, porque o anjo do Senhor se colocou entre o acampamento de Israel e o acampamento dos egípcios, para que um não se aproximasse do outro, para que os egípcios não se aproximassem do povo de Israel. Versículo 21. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental. Durante toda aquela noite fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Então, o anjo do Senhor, né, escureceu ali o acampamento dos egípcios. Então eles não tinham luz, eles não conseguiam enxergar o que estava acontecendo, mas o acampamento dos judeus, o acampamento de Israel, tinha luz, eles conseguiam enxergar tudo. Então naquele momento, né, naquela noite, Moisés estendeu a mão, estendeu o seu cajado, e Deus fez com que um vento oriental, né, dividisse o mar em duas partes, e o centro do mar vermelho ali ficou seco, e o povo de Israel começou a atravessar. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro, e a sua direita e a sua esquerda. Então o povo de Israel adentrou aquele mar, aquele caminho, né? E eles começaram a atravessar sobre terra seca. De um lado, um muro de água, do outro lado, tanto à direita como à esquerda, você tinha um muro de água, e eles atravessaram ali aquela noite toda. Versículo 23. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, as suas carruagens e os seus cavaleiros. Então os egípcios, vendo o que estava acontecendo ali, eles resolveram também entrar naquele caminho. Eles resolveram entrar naquele caminho. Todas as suas carruagens e todos os seus cavaleiros resolveram seguir os judeus. Versículo 24. E aconteceu que na vigília da manhã o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, e incomodou o exército dos egípcios. Então, quando Deus viu que o exército dos egípcios estava também atravessando ali o Mar Vermelho, por aquele caminho seco que ele havia criado para o povo de Israel atravessar o mar, ele incomodou o exército dos egípcios. Versículo 25. E soltou dos eixos as rodas de suas carruagens, para que andassem com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. Então Deus, para ganhar mais tempo, né, para que eles não alcançassem ali com suas carruagens, fatalmente eles iriam alcançar o povo de Israel. Então Deus, né, quebrou ali os eixos das suas carruagens, quebrou as rodas ali das suas carruagens, fazendo com que eles andassem com dificuldade. E ali o povo do egípcio, já percebendo que Deus lutava por Israel, pelo povo judeu, eles resolveram fugir, pois sabiam que ali Deus iria lutar pelo povo de Israel. Versículo 26. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. Então Deus ordena a Moisés que ele estenda novamente ali a sua mão sobre o mar, para que as águas voltem a correr normalmente, para que aquele caminho seja novamente tomado pelas águas. E ali, com certeza, e naquele momento, todo o povo ali do Egito, todas as suas carruagens, todo o seu exército iriam perecer, iriam falecer, pois a água iria tomar conta deles. Versículo 27. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Então ali, quando os egípcios perceberam que o mar estava voltando, que a água estava voltando a correr novamente, o que eles fizeram? Tentaram fugir.
Mas ali a água tomou de conta, as águas tomaram de conta de todos eles. E as águas retornaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, não restou nenhum deles. Então as águas cobriram ali as carruagens, cobriram os soldados, cobriu todo o exército de Faraó, e não restou nenhum deles. Todos eles foram mortos ali, todos eles foram mortos pelas águas. Versículo 29. Mas os filhos de Israel caminharam sobre a terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Então, enquanto todo o povo de Israel atravessava, né, o mar em solo seco, em terra seca, porque Deus havia criado aquele caminho para que eles atravessassem aquele mar, do outro lado, o povo do Egito, todos iam se afogando, pois as águas retornaram a correr, né? E tomou as suas carruagens, tomou seus cavaleiros e matou todos eles afogados, com certeza. Versículo 30. Versículo 30. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então, naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Então, finalmente, naquele dia, Israel foi libertado da escravidão dos egípcios. Somente naquele dia, depois que Deus, né, fez aquele caminho e matou todos os soldados, todo o exército egípcio, todos os exércitos, lembre-se, eram mais de 600 carruagens, então eram muitos soldados que estavam perseguindo ali o povo de Israel. Então naquele dia, o povo de Israel foi finalmente libertado da escravidão do Egito. Versículo 30. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Então, finalmente, naquele dia, foi que o povo de Israel viu o tamanho da obra, a grande obra que Deus é capaz de fazer. Então, aquele povo temeu a Deus e acreditou, né, no emissário, acreditou também em Moisés, que era o mensageiro, era o emissário, era o homem que teve a missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E você veja que mesmo com Deus ali do lado deles, mesmo com todas as demonstrações de poder que Deus deu tanto ao povo do Egito como ao povo de Israel, mesmo assim o povo de Israel ainda não tinha fé, não acreditava. Eles pediam a Moisés para que eles pudessem, para eles voltarem, para eles retornarem para a escravidão do Egito, porque pelo menos lá eles tinham vida boa. Então tinham que comer, tinham que vestir, tinham que beber, entendeu? Eles estavam servindo como escravo ao povo do Egito, mas eles achavam isso melhor do que a liberdade, achavam isso melhor do que morrer no deserto. Eles acreditavam que eles iriam morrer ali naquele deserto, nas mãos do povo do Egito, dos soldados egípcios. Eles não acreditavam que eles pudessem ser livres, que eles poderiam ser livres, mesmo com todas as demonstrações de poder que Deus já tinha dado, né, dessas demonstrações no Egito, inclusive tirando a vida dos primogênitos, de todos os primogênitos do povo do Egito, inclusive o primogênito do faraó, Então era um povo que eles verdadeiramente não acreditavam em sua liberdade, porque eles já estavam acomodados, já estavam satisfeitos com aquela zona de conforto que eles tinham. Então, você veja que é uma leitura que traz muito conhecimento e muita sabedoria. Muito conhecimento e muita sabedoria, porque onde é que está a sua fé? Dizer que você tem fé, dizer que as pessoas têm fé, todos dizem. Todos nós dizemos, nós falamos que temos fé, mas verdadeiramente nós acreditamos nessa fé? Então aqui, a fé que teve Moisés em libertar o povo de Israel depois de 430 anos de escravidão.
Então ele teve fé e ele fez isso acontecer, né? Claro, cumprindo todas as ordenanças, todas as ordens que Deus havia passado para eles. Isso levou algum tempo? Claro, levou muito tempo para Moisés conseguir, mas ele conseguiu, pois tudo, né? Tudo é o que? É uma constância. É uma constância, você tem que ser constante, você tem que repetir, 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 a exaustão até funcionar. Então, de repente, você tem um objetivo, você quer fazer alguma coisa e você tenta fazer e não dá certo, tenta fazer e não dá certo, tenta fazer e não dá certo, você tem que repetir, repetir, repetir até dar certo. Até dar certo. É tipo você querer ir para a Lua. Se você tentar, saindo do zero hoje, uma hora você vai conseguir. Se vai demorar uma semana, um mês, um ano ou 10 anos, não importa. Mas se você tentar, uma hora você consegue. Uma hora você consegue. Então foi essa a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura do capítulo 14 do livro de Êxodo, o segundo livro escrito por Moisés. Então é o livro da libertação, é o livro da libertação que vai te libertar da sua escravidão, porque a história, de repente, da escravidão do Egito, aliás, da escravidão de Israel pelo povo, pelos egípcios, né? Como a história de Jesus, da crucificação de Jesus e tudo mais, essa história ela se repete em nossas vidas diariamente, diariamente. E as provas são colocadas ali, né? E as dificuldades são colocadas ali para quê? Para que você cresça, para que você evolua, para que você ande para frente, porque o que Deus quer é que verdadeiramente você evolua, que você caminhe, que você ande para frente. Deus não gosta de ninguém parado. E quem não está andando, está morrendo. Quem não anda, morre. Quem não se movimenta, morre. Se você não está evoluindo, se você não está crescendo, significa que você está morrendo. Então se preocupe. Se você não está se evoluindo, se você não está crescendo, se preocupe. Significa que você está morrendo. Se você é incapaz de fazer as coisas mais simples, mais básicas, por exemplo, fazer uma atividade física, uma caminhada diariamente de domingo a domingo, significa que você está morrendo. Então foi essa a nossa leitura de hoje. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto. Fizemos aqui a leitura agora verdadeiramente o povo de Israel está liberto da escravidão do Egito. O povo de Israel conseguiu a sua liberdade. Então fizemos a leitura do capítulo 14. Se você acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, que te dê uma vida com muita sabedoria, uma vida com muita alegria, muita saúde, vida plena para você e para toda a sua família, muita riqueza e prosperidade. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Você não paga nada para fazer isso, basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, é totalmente de graça. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!